E aí, pessoal, tudo bem? Agora a gente já viu o método básico de frações parciais. A gente precisa abordar algumas possíveis complicações. A primeira complicação que a gente vai considerar é o que fazer se os fatores do denominador não forem distintos. Ou seja, se algum dos fatores forem repetidos. Para que essa técnica funcione, o grau do numerador deve ser ainda menor que o grau do denominador. Então a gente continua na condição de que se a gente tiver uma p de x sobre uma q de x, a q de x é maior que a p de x. Um exemplo de problema que a gente vai ter. Por exemplo, se a gente for tratar a fração x² mais 2, tá? Dividido por x menos 1 ao quadrado, vezes x mais 2. Aqui a gente tem um problema porque o x menos 1 repete, né? Ele está ao quadrado. Então, de novo, né, o nosso passo 1 do método das frações parciais já está feito. No passo 2, a gente precisa adicionar um segundo termo para o fator de x menos 1. Então, a decomposição vai ser a seguinte. Vai ser uma letra 1a, né, sobre x menos 1. Um segundo fator agora para x menos 1 ao quadrado. E um terceiro fator para x mais 2. Tá? Em geral, quando a gente tiver alguma coisa do tipo x menos a elevado a n no denominador, a gente precisa pegar n correspondentes termos de soma. Ou seja, se eu tiver alguma coisa sobre, sei lá, tem uma função dividida por x menos a n. Então eu vou ter que reescrever ela como a menos x menos a sobre x menos a ao quadrado. Não, desculpa, b, né? Como não tem n letras no alfabeto, eu vou escrever a1, tá? a2 mais mais an x menos a n. Essa é a ideia, tá? Se a gente tem, por exemplo, essa expressão com isso ao cubo, a gente teria que adicionar uma terceira letra, um d, né? Vezes x, onde vai ser x, a gente vai ter sobre x menos 1 elevado ao cubo, tá? Aí, bom, a gente pode pensar por que a gente precisa, né, elevar ao quadrado, né? É uma pergunta válida, né? Razoável, né? Então a gente vai usar para responder isso, uma analogia para sugerir a resposta. O raciocínio por trás de elevar isso aí ao quadrado, tá? É parecido, tá? Semelhante ao raciocínio por trás do valor posicional de uma expansão decimal de um número, tá? Da mesma forma que a gente pode expandir, por exemplo, uma fração, como por exemplo 7 sobre 16. A gente pode expandir essa fração como sendo 0 sobre 2 mais 1 sobre 2 ao quadrado mais 1 sobre 2 ao cubo mais 1 sobre 2 à quarta, porque o 2 à quarta é o denominador de 7 sobre 16. A gente precisa usar potências de 2, né? Aumentando, né? De 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 à quarta, no denominador para representar 7 sobre 16 dessa forma. O raciocínio é semelhante, tá? A diferença é que o que tem embaixo agora não é um número, né? Mas é uma função. Quando a gente tem fatores repetidos no denominador, o método do encobrimento ainda funciona, mas não funciona tão bem, tá?
o método do encobrimento vai funcionar para os coeficientes B e C, tá? Mas não vai funcionar para o coeficiente A. Então a gente vai ter problema para esse aqui, tá? Então a gente vai começar usando ele para descobrir o coeficiente C. Para descobrir o coeficiente C, mata esse, mata esses dois. Quando que a gente mata esse? Quando x é igual a menos 2. Então, o que eu tenho aqui? Menos 2 ao quadrado, mais 2, dividido por x menos... Opa, x é menos 2, né? Por menos 2 menos 1 ao quadrado, igual a c, certo? Então aqui em cima a gente vai ter 6, né? Sobre, embaixo vai estar 3 ao quadrado, 9. Então, 2 terços. C é 2 terços. Portanto, vamos apagar tudo isso aqui e vamos colocar 2 terços lá no C, já que a gente já sabe quanto vale, né? Então, C vale 2 terços. Beleza. Agora a gente vai descobrir B. Para descobrir B, mata isso. Para matar isso, mata isso aqui. Mata esse. E você consegue fazer isso quando x é igual a 1, né? Então, a relação que a gente vai ter vai ser 1 ao quadrado mais 2, dividido por 1 mais 2, é igual a b. Portanto, b é igual a 1, tá? Então a gente descobriu b, a gente substitui lá em cima, vamos apagar tudo isso e substituir o valor de b. B é 1. Ok. Agora, para o A, né? Para o a gente vai ter que fazer do jeito mais demorado, né? Que é resolver sistemas. Se a gente multiplicar, né? Todo mundo por x menos 1 ao quadrado, a gente vai ter o quê? A gente vai ter x menos 1 ao quadrado vezes x quadrado mais 2 vezes x menos 1 ao quadrado vezes x mais 2. Isso é igual a quê? A vezes a sobre x menos 1 vezes x menos 1 ao quadrado mais b, né? Sobre x menos 1 ao quadrado vezes x menos 1 ao quadrado mais c sobre x mais 2 vezes x menos 1 ao quadrado. Ok. Se a gente tomar x igual a 1, né, todos os termos com um múltiplo de x menos 1 vai se tornar zero. E aqui, né, a gente acaba perdendo, né? Perdendo o valor. E perdendo isso aqui, né? Perdendo isso aqui. Né? E a gente acaba caindo, né? Perdendo informação. Então, o próximo passo é o seguinte. A gente não pode, né? Não pode cancelar. Não pode cancelar tudo tão bem, né? Para nos dar o valor de A. Porque a gente perde informação. Que é dividido apenas por uma única potência de x menos 1. Se a gente multiplicar por x menos 1, ainda teremos x menos 1 no denominador do termo b, que causaria uma divisão por zero se a gente colocar x igual a 1. Que é errado, né? Se a gente multiplicar por x menos 1 ao quadrado, o termo a
cancela por completo, né? Então, a gente tem que encontrar alguma outra estratégia, pensando que quando eu estou escrevendo isso aqui, eu posso simplificar, né? Vamos simplificar fazendo x² mais 2 dividido por... Tá horrível, né? Vamos simplificar direto. Pagou aqui, simplificou aqui, beleza. Próximo. Aqui, pagou aqui, simplificou aqui, beleza. Simplificou esses dois. E esse aqui continua. Vamos só deixar isso aqui mais bonito, né? Então a gente vai ter x mais 2, tá? Aqui a gente vai ter a vezes x mais 1. X menos 1, né? Mais b, né? mais esse negócio aqui, tá? E aí fica mais fácil da gente ver, né? Se a gente colocar x igual a 1, aqui 0, não sobe a b, mas b eu já sei quanto é. Se a gente fizer aquela gambiarra de, ao invés de fazer multiplicando por x menos 1 ao quadrado, a gente fizer só por x menos 1, a gente some com isso aqui, beleza, a gente vai ter a, mas aqui ainda vai ter uma potência embaixo, né? É como se eu estivesse dividindo tudo isso aqui por x menos 1. Então, a beleza fica isolado, mas aqui ficaria b sobre x menos 1, e aqui dá para zerar. Então a gente teria um problema nesse b. Então, a gente tem que encontrar uma outra estratégia para resolver A. Vamos tentar setar um valor, tá? No nosso termo original, na nossa expressão original, que é essa de cima, já que não funciona, né? Se a gente setar o valor x igual a 1, aleatório, né? Vamos chutar um valor. Eu vou chutar o valor mais fácil possível, que é o valor 0, tá? Para x. E aí a gente vê o que acontece. Então, 0 ao quadrado mais 2 vezes 0 menos 1 ao quadrado vezes 0 mais 2 igual a sobre 0 menos 1 mais 1 sobre 0 menos 1 ao quadrado mais 2 terços. Vou colocar assim, tá? Direto. 2 terços de 0 mais 2. O que a gente vai ter aqui? Bom, aqui a gente vai ter 2 sobre... Onde é que eu vou escrever isso, né? Eu vou copiar isso aqui para não perder a informação. Depois é só colar de novo. Pronto. Então, isso aqui eu vou ter o quê? 2, né? Sobre 1 vezes 2. Então, 2 sobre 2 é igual a sobre 1, que é a, né? Então, vamos colocar logo bonitinho. Vai. A sobre 1 mais 1 sobre 1 mais 2 sobre 6. Consequência, de novo. 1 é igual a mais 1 mais 1 terço. Então, imediato, né? Que tem algo errado, né? Aqui não era 1, é menos 1, né? Menos 1. Menos 1. Aqui é menos A. Então, a consequência é que A é igual a 1 terço. Então, beleza. A gente descobriu quanto vale todo mundo. Como a gente descobriu quanto vale todo mundo, a gente pode colocar direto na fração parcial, né? Que era o resultado. Ele colou num lugar horrível.
cola aqui, ó. Não dá, ele só cola lá. Vou ter que reescrever então. Então, né, agora que a gente sabe quanto vale todos os termos, a gente pode reescrever a nossa fração inicial como sendo... vamos reescrever a inicial, x² mais 2, dividido por x menos 1 ao quadrado, vezes x mais 2. Isso aqui, então, é 1/3, né? A era 1/3. 1 sobre 3 vezes x menos 1. Né? Mais o coeficiente b era 1, né? Então, 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Mais, e esse aqui era 2/3 de x mais 2. E aí a gente reescreveu ela usando em frações parciais, né? E aí tá resolvido. Tá resolvido aqui. Agora a gente vai mudar para a situação em que a gente tem fatores quadráticos, tá? Nosso próximo exemplo é um passo mais complicado, que é quando o grau do numerador ainda é menor que o grau do denominador, mas o termo do denominador vai ter um fator quadrático, tá? Então o exemplo que eu vou tratar é o seguinte. Olhar essa fração. No denominador eu vou ter x menos 1 vezes x² mais 1. E no numerador eu vou ter x². E aí a gente tem um problema, né? Note que quando a gente... que não tem nada que a gente pode fazer para fatorar esse denominador aqui. Então é por isso que a gente tem esse problema. Para resolver esse exemplo, a gente vai precisar de uma resposta com essa cara. A sobre x menos 1 mais bx mais c sobre o denominador quadrático. Tá? A diferença é que o numerador correspondente corresponde a um fator de x² mais 1, é linear e não constante. Em geral, a gente vai ter um polinômio com grau 1, com grau menor que o grau do numerador. Com 1 grau menor que o grau do numerador. Então, se a gente tem aqui um denominador de grau 2, aqui em cima a gente precisa ter o numerador de grau 1. Se a gente tivesse um grau 3, grau 2, de maneira geral, tá? De forma geral. Pode ser que seja grau 1 também, mas de forma geral é 1 grau abaixo do grau do denominador. A gente pode tentar usar o método do encobrimento e vamos começar pelo mais simples, né? Que é descobrir a letra A. Então, matou aqui, matou aqui, matou aqui. A gente mata isso aqui quando x é igual a 1, né? Então, quando x é igual a 1, a gente vai ter a condição 1 sobre 1² mais 1 igual a A. Então, A é meio. Tá? Matamos A. Então, vamos lá. Pagou isso. A é meio. Beleza. A parte simples a gente conseguiu fazer. Acontece que a melhor maneira de resolver para B e C é a maneira mais lenta. Para assumir os denominadores completamente, multiplicando ambos os lados pelo denominador comum, né? Então a gente não tem jeito, a gente vai ter que ir pela maneira mais lenta para descobrir isso aqui.
Então eu vou fazer o seguinte, para não ficar me matando, vou manter A aqui e vou anotar aqui do lado aqui, ó. A igual a meio. Beleza. Então eu vou multiplicar os dois lados pelo denominador de baixo. Ou seja, eu vou ter aqui esse negócio vezes x menos 1 vezes x quadrado mais 1, tá? Aqui é a mesma coisa, né? Vamos ser menos burro, fazer e aqui, matou aqui, que aí na hora de aplicar a distributiva dá menos trabalho. X menos 1 vezes x quadrado mais 1. Beleza? Então, a nossa solução vai ser x quadrado. X quadrado é igual a vezes x quadrado mais 1 mais o bx vezes c, né? Bx mais c vezes x menos 1. Ok? Agora a gente precisa abrir, né? Abrir tudo isso. Vamos lá. Então a gente vai ter x quadrado igual a x quadrado mais ax, mais a, né? Mais bx quadrado menos bx mais cx menos c. Tá? Ok. Então, aqui a gente pode reescrever isso em termos de x, né? Então, a gente pode escrever como a mais b vezes x quadrado. Beleza. A mais b vezes x quadrado. C menos b vezes x, né? E a menos c vezes nada, né? Ok? Então é isso. Aí, a próxima parte é comparar, né? É comparar todo mundo. Então a gente esquece isso aqui e vê que esse trambolho aqui, esse negócio, tem que dar x quadrado. Ou seja, o coeficiente aqui é 1, né? Então, isso aqui tem que dar 1. Isso aqui tem que dar 0. Isso aqui tem que dar 0. A gente sabe quanto que é A. A é meio. Qual a consequência? A consequência é que B é meio. Então, B é meio. Então, aqui do lado, B é meio. E aqui, ó, dos dois lados, né? C tem que ser meio também. Que aí 0 aqui e 0 aqui. Okay? E aí a gente tem os coeficientes de maneira geral, né? A gente pode reescrever a nossa fração inicial em termos de frações parciais, usando, conhecendo, né? Conhecendo qual que é a nossa fração final. Nossa final vai ser meio, né? Da A. Mais, vai ter meio aqui, né? Então, x mais 1 dividido por 2 vezes x quadrado mais 1. E é isso que a gente
A gente chega no final da história. Se a gente tivesse uma fração cúbica aqui embaixo, né? Um cubo aqui embaixo, o que a gente teria que fazer? A gente, a gente teria, lembrando que x ao cubo mais 1 não é irredutível, né? Se x ao cubo mais 1 seria x mais 1 vezes x quadrado menos x mais 1, né? Então, se a gente tivesse um cubo aqui embaixo, a gente teria que ter um coeficiente a sobre x menos 1, um coeficiente b sobre x mais 1 e um cx mais d sobre isso aqui. Ok? No final da história, a gente está lembrando, fazendo isso para fazer uma integral, né? Como é que a gente integraria isso aqui? Portanto, a gente integraria isso aqui, esse negócio aqui. Como é que a gente, ou seja, seria a soma dessas integrais. Como é que a gente integraria cada um? A gente vai ter que usar os métodos, né, que a gente conhece. A gente vai ter que usar uma substituição aqui, né? Isso aqui é U, né? E aí a gente resolve essa parte por substituição. Aqui a gente pode substituir por V ou fazer aqueles chutes, né, avançados. E também a gente também pode acabar esse aqui, né? Na verdade a gente vai ter que cortar essa integral aqui, né? Em x sobre isso, né? X sobre isso mais 1 sobre isso. E aí beleza, a gente pode fazer aqueles chutes, né? Avançados, ou então a gente pode fazer a substituição, isso aqui é igual a V. Tô falando só dessa parte de baixo, tá? E por último, né, a gente pode usar a substituição trigonométrica para resolver esse aqui, né? Qual que é a resposta dessa integral? A gente vai ter logaritmo, né? Aqui, tá? ln de x menos 1. Aqui a gente também vai ter logaritmo de x quadrado mais 1. Aqui a gente tem a função trigonométrica, né? A gente resolve aqui por arctangente mais uma constante. E aí está resolvido a integral. Ok, beleza. Resolvemos o nosso segundo tipo de problema, que é quando a gente tem termos não lineares no denominador. Tá? Esse é o nosso segundo tipo de problema. Quando a gente está integrando uma expressão racional do tipo P sobre Q, o que acontece quando o P é maior que o Q? Ou seja, quando o numerador é maior que o denominador. A gente pode pensar isso em termos de frações impróprias, né? Similar a frações do tipo 5 sobre 4 ou 8 sobre 3. Exemplo, se eu tiver uma fração parcial, uma fração não parcial, quer dizer, x ao cubo dividido por x menos 1 vezes x mais 2. Aqui o nosso numerador tem grau 3 e o nosso denominador tem grau 2. Né? Então os nossos métodos não vão funcionar aqui. O primeiro passo que a gente vai ter que fazer aqui é fazer o reverso dessa simplificação. A gente vai ter que acabar com essa fatoração aqui embaixo e abrir esse termo.
Então, o que, que é isso? Isso aqui é x mais x quadrado mais 1, ou mais x, menos 2. Aí a gente tem essa expressão. Nosso próximo passo é resolver uma divisão, né? A gente vai ter que fazer uma divisão de polinômio para poder resolver essa expressão. Então a gente vai ter x ao cubo e a gente vai ter que dividir isso aqui por essa expressão de baixo. Tá? Então, vamos pensar. O que vai resolver esse problema? Bom, se eu colocar x aqui, a gente vai ter como numerador... Opa! Vou colocar x ao cubo aqui para poder ter espaço, tá? E aí eu vou assumir que isso aqui, tá? Porque aqui, esses dois estão falando a mesma coisa. Se eu colocar x aqui, eu vou ter... eu vou ter x ao cubo mais x quadrado menos 2x. Então, vamos ver. Ó, isso aqui menos isso é zero. 0 menos x quadrado menos x quadrado. 0 menos 2x mais 2x. E aqui eu vou colocar... Então, se eu colocar menos 1, eu vou ter menos x quadrado, tá? Menos x quadrado menos x menos mais 2, tá? E aí a gente vai ter 0 aqui, 3x aqui, menos 2 aqui. E aí a gente tem problema, né? Porque tem um resto. Então a gente pode pensar, né, que esse resto a gente pode reescrever isso em termos, então a nossa fração inicial ela pode ser reescrita em termos desse resultado de divisão. Como é que a gente resolve isso aqui? Bom, aqui a gente... que era aqui mesmo? Era x menos 1 vezes x mais 2, é isso? Acho que era. X ao cubo. Era isso, né? E essa divisão tem como resultado x menos 1 e tem como resto isso aqui, 3x menos 2. Então, e aí a gente... Opa, como isso aqui é o resto, né? Isso é o resto, a gente reescreve o denominador, né? E agora a gente... Isso aqui é fácil de resolver, né? Isso aqui é fácil de integrar. E esse aqui a gente usa método de encobrimento e resolve o problema usando frações parciais. Então, a gente usa o encobrimento. E está resolvido o nosso problema, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vamos começar por eu vou fazer um exemplo do zero, tá? Para a gente tratar isso aqui, que é importante, tá? A ideia é o seguinte: a gente viu, né, como fazer frações parciais em vários casos especiais. Agora a gente vai fazer um grande exemplo para que a gente possa ver como todos esses casos se encaixam. Essa é a ideia. Resolver como todos os casos se encaixam. Então, a primeira coisa é que a gente precisa se lembrar de que as frações parciais elas é um método para quebrar expressões racionais em partes integráveis. Essa é a ideia. A boa notícia é que sempre funciona. A má notícia é que pode levar muito tempo para fazer funcionar. Então, vamos começar no passo zero, tá? Vamos começar no passo zero, que é a divisão. Uma divisão, se a gente tiver uma situação
onde o nosso P é maior que o nosso Q, a gente vai ter um P de x sobre Q de x, a gente vai ter o quociente, né, que é a resposta, né, da divisão, mais um resto sobre o Q de x. Né? Então, completando esse passo, né, a gente pode quebrar a nossa fração inicial em frações parciais. Né? Essa é a ideia. Concluir essa etapa, a gente divide a nossa função racional em um quociente fácil de integrar, tá? E uma função irracional para a qual o grau do denominador é maior que o grau do numerador. Próximo passo é fatorar o passo 1, fatorar o denominador Q. Então, por exemplo, vamos supor que o nosso resto ele é um termo, tá? Vamos supor que o nosso resto ele tem essa cara aqui. Ele é um resto sobre... fazer o denominador primeiro, porque o denominador é maior. Sobre um negócio complicado. X mais 2 a quarta, vezes x quadrado, mais 2x, mais 3, vezes x quadrado, mais 4, elevado ao cubo. Tudo isso aqui tem um resto. Tá? Vamos supor que é isso. Onde o grau do R tem que ser menor do que o grau do denominador. Qual que é o grau do denominador? 4, 5, 6, mais 6 aqui, 12. Então o grau de R tem que ser menor que 12. Tá? O polinômio pode ser extremamente difícil, tá? Tem um fator de extremamente difícil. A gente precisa que o grau seja menor que o denominador. Isso pode ser o passo mais difícil do método, tá? Se a gente quer expandir o denominador no exemplo, a gente vai ter uma coisa feia, né? Se a gente quer expandir esse denominador aqui, então o que é o nosso Q de x aqui agora? A gente vai ter x a 12, tá? Mais 10x a 11, mais 55x a décima, mais 224x a nona, mais 716x a oitava, mais 1856x a sétima, mais 4000 x a sexta, mais 7168 x a quinta, mais 10.624 x a quarta, mais 12.800 x ao cubo, mais 12.032 x ao quadrado, mais 8.192x, mais 3.072. Então a gente pode imaginar que ver que isso aqui esse fator aqui é equivalente é extremamente difícil, tá? Então a gente vai fatorar o polinômio geralmente é a etapa mais difícil, ok? Essa é a etapa mais difícil. Porque o polinômio é difícil enxergar isso aqui, né? Mas a gente não está usando nenhuma ferramenta de cálculo para isso. Apesar de ser a etapa mais difícil, são ferramentas que a gente tem no ensino médio. Né?
Não era para eu ter apagado tudo. E agora, hein? Beleza. Aqui. Então, a nossa próxima etapa, o quociente é fácil de integrar, então a gente nem precisa olhar para ele. O que importa é o resto, né? O resto. Então, a nossa próxima etapa é quando a gente tem essa fração aqui do resto, né? A ideia é a gente precisa abrir ela, né, em termos de frações parciais. Então, como é que a gente vai fazer isso? Para abrir ela em termos de frações parciais, a gente vai ter 1 a 1 sobre x mais 2, mais a 2 sobre x mais 2 ao quadrado, mais a 3 sobre x mais 2 ao cubo, mais a4 sobre x mais 2 a quarta. Acabou? Parou? Tá? Beleza. Mas, agora vamos olhar para esse fator aqui. B, né? A gente pode, sei lá, pode fazer B0 vezes x, né? Que o termo aqui é 2, mais C0. Né? Isso sobre esse termo aqui. X quadrado mais 2x mais 3. Mais B1 x mais C1 sobre esse termo aqui, que é x quadrado mais 4, mais B2x mais C2 sobre x quadrado mais 4 ao quadrado, mais B3x mais C3 sobre x quadrado mais 4 ao cubo. E aí a gente abriu, tá? Notando que a gente repete o fator quadrático no denominador a cada vez, a quantidade de vezes quantidade de vezes que manda a potência desse termo, né? Se a gente tiver só um termo de potência quadrática, né? A gente só vai fazer uma vez, né? Se a gente tiver ele ao quadrado, a gente vai repetir 2 vezes, né? E assim vai. Né? E aqui a gente vê que a gente tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 variáveis nessa equação. Isso não é coincidência. O grau do denominador é 12. O numerador ele precisa ter 12 coeficientes, ou seja, o número de graus de liberdade do polinômio de grau do grau 11, né, que é o caso do numerador. Tá? O numerador tem o grau geralmente 1 menor que o denominador, então se o denominador tem 12, esse aqui tem 11, o número de graus de liberdade, ou seja, os coeficientes, né, do grau 11 é 12, né? Porque tem 11 coeficientes de x e um coeficiente livre que não multiplica x, né? Então tem 12 graus de liberdade. E aí, a gente resolveu o problema. Qual que é a nossa terceira etapa? A terceira etapa vai ser o encobrimento, tá? Com o encobrimento a gente vai descobrir, vai aplicar o cobrimento onde dá, né? E aí a gente, aonde não der, obviamente a gente vai ter que ir pelo método difícil, tá? A gente não tem muito o que fazer, não tem muito como fugir. E por último, integrar, né? A gente, lembrando que as frações parciais são para integrar. O quociente de frações do tipo A, desse tipo aqui, né? AI sobre x mais 2 elevado a i, né? São fáceis de integrar. Sim, a gente precisa calcular
alguma coisa como, por exemplo, se a gente tiver calcular alguma coisa, por exemplo, a integral de x sobre x quadrado mais 4 ao cubo, a gente pode, né, usar tanto nossos chutes avançados quanto a substituição u igual a esse negócio aqui dentro, né? E aí a gente consegue imediato, né, calcular a, a integral desse negócio. Cubo de 4 menos 2 mais uma constante, tá? Lembrando que a gente não pode esquecer as técnicas de integração que a gente tinha anteriormente. Se a gente tiver uma situação onde aqui não é x, mas é 1, né? A gente usa a substituição trigonométrica x igual a tangente de u, tá? X tangente de u e dx igual... Ah, não, duas tangentes de u, né? E dx é igual a 2 vezes a secante ao quadrado de u. Deu, tá? E aí a gente resolve a integral, né? A gente a integral usando todas as ferramentas de substituição trigonométrica que a gente já conhece. Fez a substituição em cima, a gente vai ter embaixo 4 vezes a secante ao quadrado de u elevado ao cubo. E aí a gente consegue simplificar tudo isso. Né? A gente vai ter 2 sobre 64 vezes a integral vai ter o secante ao quadrado só embaixo, né? Então a gente vai ter cosseno à quarta de u du. Faz a gente pode usar a definição do cosseno, aquelas estratégias do cosseno, para resolver isso aí. Aí a gente vai ter 1 sobre 32 vezes a integral do cosseno à quarta é 1 mais cosseno de 2u, né? Dividido por 2 ao quadrado, né? E, e, e aí e aí a gente vai seguindo todo o cálculo, né? Quando a gente calcula alguma coisa com a cara, que é o nosso resumo, né? Quando a gente calcula alguma coisa com a cara de integral de x quadrado mais 2x mais 3 dx em cima. A gente usa o método de completar quadrado e a gente consegue calcular por substituição trigonométrica também, né? A gente consegue mais 2, né? Mais 2. Usando o método de substituição trigonométrica. A gente usa substituição trigonométrica, tá? Aí a gente vai ter alguma coisa do tipo raiz de 2 arctangente de x menos mais 2 dividido por raiz de 2 mais uma constante. Então, quanto mais, não importa se a resposta é feia ou não, e a gente já está apto também a calcular integrais do tipo desse tipo aqui, vai. A gente tem a mesma integral, só que ao invés de ser 1 aqui, a gente tem x. Tá? A gente tem x. Tá? Aí a gente vai ter, né, uma expressão envolvendo o logaritmo disso aqui, embaixo. Em teoria, a gente sabe agora como calcular uma série de integrais. Na prática, isso pode levar muito tempo para a gente resolver. Tá?
Lembrando que não existe um método mais fácil, tá? Não existe um método mais fácil. O método que usamos para calcular essas integrais vai ser pelo menos tão complicado quanto os resultados. E vimos que o resultado pode ficar muito complicado também. Mas o importante é que esses métodos sempre funcionam e existem programas de computador que podem fazer esses cálculos para a gente. Então, a gente não vai trabalhar com exemplos tão complicados. Então, de posse disso, eu quero deixar um exercício. Essa aula foi longa, eu sei. Então, eu vou deixar um exercício que é calcular a integral de colocar o denominador primeiro, para eu saber onde eu coloco o numerador, vezes x mais 2. Tá? Eu quero que calcule essa integral. Tá? Como achar melhor, ok? Como achar melhor. A gente já tem as técnicas, então. Bom, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.